Olá, pessoal, tudo bem? Bem, na aula de hoje aí a gente vai ver o último grupo de vertebrados, né? O grupo aí dos mamíferos, tá certo? Bem, é o grupo aí que tem a maior complexidade de todo o reino animal, enfim, de toda a face da Terra, né? Tá certo? Vai ser a classe, né, onde vai haver maior complexidade das coisas, né? Então, tudo que a gente foi vendo aí, né, de pouquinho, vai juntar, digamos assim, né, tudo num só nos mamíferos, tá certo? Bem, e o que é característico de mamífero, né? O que tem que ter, digamos assim, né, para ser um mamífero, tá? Então, entre as suas principais, né, da principal característica está a produção de leite aí pelas fêmeas, né? As fêmeas possuem mamas e essas mamas aí possuem leite, tá certo? Né? Então, os mamíferos têm glândulas mamárias, né? Geralmente fica na região das mamas, que é o local de produção do leite. Por que o leite é tão importante assim, né? O leite, ele é uma fonte de alimentação garantida durante um tempo, né? Então, durante um tempo, principalmente quando nasce, né? Que é o período de maior sensibilidade, aí, de maior gravidade, de maior risco, né? De maior risco, né? Para qualquer filhote, o leite é essa alimentação garantida, né? Para ele durante algum tempinho, tá? E isso permite, obviamente, né, um maior desenvolvimento. Obviamente, né, vai exigir maior cuidado parental? Vai exigir maior cuidado parental, mas, né, essa fonte de alimentação garantida vai garantir, né, me desculpe pela redundância, vai garantir aí uma maior sobrevivência aí das espécies, tá certo? Então, isso é muito importante, a principal da principal característica de mamífero, né? O nome mamífero vem disso, né? Animais que mamam leite, que bebem leite ao nascer aí, tá? Bom, outra característica também bem marcante em mamíferos é os pelos, tá certo? Então, alguns mamíferos têm menos, né? Outros têm mais. Outros mamíferos só possuem pelos aí na fase embrionária, como é o caso das baleias, mas, né, vai apresentar pelos em alguma fase de vida aí, certo? Os pelos, eles vão auxiliar na camuflagem do animal, por exemplo, um urso polar, né? Um leão lá na savana, então vai ter uma pelagem parecida com a do ambiente que eles estão vivendo, então vai ajudar na camuflagem desses animais. Vai auxiliar na homeotermia. Lembra das penas nas aves, que também auxiliava na homeotermia? Aqui no caso dos mamíferos, os pelos vão auxiliar na homeotermia, nesse controle de temperatura. Também protegem contra várias infecções, né? Da pele, né? Por exemplo, os pelos genitais, aí no nosso caso, né? Vão proteger contra infecções, tá? Vão proteger contra danos físicos, contra frio, vão proteger em alguns casos, né? Como aqui, tá certo? Contra predadores, né? Esse tipo de coisa, tá? Então, os pelos também são bastante importantes. Os mamíferos, eles têm duas glândulas importantes aqui na pele, tá? Que eu falo quando glândulas na pele, tá? Tem as glândulas aí sudoríparas e as glândulas sebáceas, né? As glândulas sudoríparas produzem suor e esse suor é um outro fator que também vai auxiliar na homeotermia, no controle da temperatura. E também temos aí glândulas sebáceas, tá certo? Que vão produzir uma substância bem oleosa chamada de sebo, que vai impermeabilizar, né? Deixar que os pelos não impermeabilizar mesmo os pelos, né? Protegendo e tudo mais, tá? Esses pelos aí. Lembra da pele impermeabilizada dos répteis? Aqui no nosso caso, então, isso é feito pelas glândulas sebáceas, tá bom? Temos diafragma, tô falando temos, porque nós somos mamíferos, né? Nós somos classificados aí como mamíferos, né? Por isso que eu tô falando nós aí. Então, os mamíferos têm diafragma. O diafragma é um músculo que separa o tórax do abdômen e ele tem a função aí de auxiliar na ventilação dos pulmões, né? Ou seja, facilitando tanto a entrada de ar quanto também a saída de gás carbônico nesse caso, tá? Então, a gente tem uma respiração muito, né, uma ventilação muito melhor dos pulmões por conta aí do músculo diafragma. Então, já que a gente está falando de pulmão, né, e tudo mais, vamos falar aí um pouquinho dos sistemas fisiológicos aí dos mamíferos.
Falando um pouquinho da digestão, a digestão é completa, tem boca, tem ânus, tem vários órgãos, né? Tem várias glândulas que produzem sucos digestivos, que vão quebrar, né, as substâncias, até que elas vão ficar bem pequenininhas para o nosso intestino conseguir absorvê-las, tá certo? Agora, né, uma observação importante, né, que eu faço aqui é a digestão dos mamíferos chamado ruminante, né, dos ruminantes aí. São mamíferos aí herbívoros, né? Não, nem todos os herbívoros são ruminantes, tá bom? Isso é importante ressaltar. Mas todos os ruminantes são herbívoros, né? E essa digestão dos ruminantes se caracteriza pelo animal mastigar novamente o alimento que retorna do estômago. Que animais são esses, né? Por exemplo, boi, carneiro, veado, cabra, girafa, enfim, tá? É o camelo, tá? Outros animais aí ruminantes. Então, o estômago desses animais, ele é dividido em 4 partes. E essas 4 partes, em todas essas 4 partes, eu tenho o auxílio de micro-organismos para ajudar na digestão, tá bom? Planta é uma coisa muito difícil de ser digerida, por isso que tem toda essas características aqui, né? Então, eu tenho o rumen, né, onde está a maior parte dos micro-organismos, bactérias aí principalmente. Eu tenho o barrete, ou retículo, folhoso ou omaso, perdão, o coagulador e o abomaso, tá bom? O intestino, obviamente, desses animais é bem maior que os carnívoros, tá bom? Eles têm que absorver uma maior quantidade aí de coisas, tá? Então, na primeira etapa aí, o alimento ele vai ser mastigado normalmente, tá? E ele vai ser enviado para o rumen, né? E para o retículo, logo em seguida para o retículo. Aí, eles animais vão regurgir isso, né? Como se fosse uma espécie de vômito mesmo. O alimento, o bolo alimentar, vai retornar até a boca através de contrações, né? Contrações similares que provocam vômito mesmo em nós, né? E aí esse alimento vai ser mastigado novamente. Olha só que dureza que é digerir planta, né? Sendo mastigado novamente. E aí ele vai ser, ó, depois disso, deglutido de novo e vai em direção ao omaso, ao abomaso aí. E aí vai terminar a degradação disso, indo para o intestino, bonitinho, absorvendo aí o nutriente. Bom, falando de nutrição, né, como eu falei, os mamíferos podem ser herbívoros, né, comerem plantas, vegetais, aí, frutas, tá? Eles podem ser carnívoros também, né, comem somente carne, ou também podem ser onívoros, que é o nosso caso, né, comemos alimentos tanto de origem vegetal quanto de origem animal, tá? Alguns mamíferos também comem insetos, tá? Outros só comem frutas, enfim. Bom, pela dentição, é possível a gente saber o tipo de alimentação do mamífero, tá? Então, uma outra característica marcante dos mamíferos é a presença de dentes diferenciados, né? Então, pelo tipo de alimentação de alguns mamíferos, é possível a gente saber que tipo de alimentação ele tem, né? Então, se ele tiver, às vezes, um canino mais desenvolvido, ele vai ser um animal carnívoro, né? Por exemplo, né? Aqui, os incisivos, que têm a função de cortar e morder os alimentos, né? São bem típicos de animais roedores, né? Ou mesmo dos animais aí que fazem parte da ordem dos coelhos, das lebres, tá certo? Tem esse incisivo mais proeminente, né? Os caninos, né? Se for mais proeminente, tem a função de furar e rasgar alimentos, principalmente carnes, né? Vai ser mais proeminente nos animais carnívoros, como o leão aí, tá certo? E os pré-molares e os molares, né? Que tem a função aí, os pré-molares têm a função de esmagar e triturar o alimento, enquanto os molares de mastigar mesmo o alimento. Geralmente ele vai ser bem mais proeminente nos animais que comem folhas, que são herbívoros, né? Porque eles precisam triturar, né? Mastigar muito melhor esse alimento aí, tá? Com relação à circulação, ela é fechada, né? Ou seja, não há sangue saindo fora da cavidade, fora de vasos sanguíneos aqui, tá certo? Ela é completa, tudo bem? O coração tem 4 cavidades, bonitinho, assim como o das aves, tá bom? Então, aqui é igualzinho ao das aves. Com relação à respiração, né, é feita por pulmões, mesmo os aquáticos têm pulmões, baleias, tá certo? Leões marinhos, enfim, têm pulmões, respiram pulmões, esses animais sobem para a superfície, né? No caso das baleias, os leões marinhos saem mesmo da água, tá certo? Então, é respiração pulmonar, tá bom? Além disso, além da gente ter o diafragma, né, como eu mencionei para vocês, a gente também tem uma maior quantidade de alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares são estruturas que ficam nos pulmões, que hoje vai ser realizada as trocas gasosas, né, literalmente. Então, a gente consegue trocar muito mais oxigênio por gás carbônico, né, com maior facilidade, por conta de ter mais alvéolos pulmonares.
Excreção, a gente tem rins bem desenvolvidos também, né? E a gente excreta uma substância diferente das aves, né? As aves excretavam ácido úrico, nós excretamos ureia, tá? Então aqui mudou um pouquinho, tá bom? Então, nossa principal excreta é a ureia. Sistema nervoso dos mamíferos é um sistema nervoso bastante complexo, bastante desenvolvido, né? A gente tem aí uma relação de memória, relação entre os próprios seres, né? Tanto seres da mesma espécie quanto espécies diferentes, capacidade de aprendizagem e várias outras coisas aí que não foram ainda, né? Não são tão desenvolvidas, na verdade, em outros animais que a gente viu, tá? Reprodução, né? Fecundação interna, desde réptil a fecundação interna, justamente aí pela conquista do ambiente terrestre. Aqui eu tenho comportamento de corte, né? Muitas vezes com embates, né? Entre machos aí para conquistar a fêmea, né? Todos os mamíferos são dioicos, ou seja, tem sexos separados, o sexo masculino em um indivíduo, sexo feminino no outro indivíduo, apresentam dimorfismo sexual também, ou seja, diferença entre machos e fêmeas, tem órgãos reprodutores bastante desenvolvidos, tá? A fêmea, como a gente falou, né? Ela consegue guardar, né, proteger o filhote dentro de si, então, portanto, os mamíferos são vivíparos, com exceção de mamífero que bota ovo. Oi? Calma aí que eu já vou chegar nessa parte, tá? E todos eles também têm cuidado parental, todos, né? Afinal, a gente, né, alimenta o filhote com leite quando nasce, então todos eles têm cuidado parental. Em relação às formas reprodutivas, os mamíferos são classificados em marsupiais, monotremados e eutérios, né? Os monotremados, também chamados de prototéria, e são os mamíferos que eu mencionei para vocês que botam ovos, tá bom? O único mamífero que bota ovo são os monotremados. Eles, obviamente, têm glândulas mamárias, né? Mamíferos, né? Tá certo? Mas não tem mamilos, tá bom? O filhote nasce e ele suga o leite pelo pelo da mãe, né? Olha só que interessante, né? A gente tem 2 exemplares de monotremados atualmente, que é o ornitorrinco e o ecdna, que é um animalzinho típico. Esses 2 animais, na verdade, são típicos aí da Austrália, né, Oceania, esses países assim. A segunda classe de mamíferos eu tenho os marsupiais, ou também chamados de metatéria, né? Marsupiais, porque eles apresentam uma bolsa que fica localizada no abdômen, em que eles guardam os filhotes, né, onde os filhotes terminam seu desenvolvimento, chamada marsúpio, né? É bem clássico essa cena do canguru, né, carregando o filhotinho, né? Então, quando a gente pensa em marsupial, pensa em canguru, mas há outros animais, por exemplo, aí o gambá é marsupial, o koala é marsupial, por exemplo, né? Que tem essa bolsa onde os filhotes terminam, completam o seu desenvolvimento aí. E por fim, né, a classe onde tem mais indivíduos, tá certo? Classe mais diversificada é a classe dos placentários, né, ou dos eutérias, que são os mamíferos completamente vivíparos, né, onde o desenvolvimento ocorre totalmente dentro do útero materno, tá? E esse período de desenvolvimento dentro do útero é chamado de gestação e varia aí de acordo com cada espécie aí. No nosso caso, por exemplo, né, esse período de desenvolvimento é de 9 meses. No caso do elefante, que acho que é um dos animais que mais demora esse período de gestação, né? A fêmea carrega o elefantinho durante 22, 24 meses, então imagina, são quase 2 anos carregando o filhote. Então, quanto maior, né, o animal, maior vai ser o tempo de desenvolvimento dentro do útero, certo? Por exemplo, alguns roedores aí, ratos, tá certo? Algumas espécies de ratos é questão de dias aí o desenvolvimento dentro do útero, né? Somente por ser uma espécie menorzinha, tá? Algumas interações ecológicas e econômicas aí, né? Os mamíferos, eles atuam como dispersores de sementes, tá certo? Porque tem muito mamífero aí, né, que come semente, outros mamíferos sugam néctar, por exemplo, aqui, né, alguns morcegos, tá bom? Atuam aí nas mais diversas cadeias alimentares, aquáticas e terrestres. Do ponto de vista evolutivo, né, é uma classe bastante, muito, muito, muito importante, tá? E para nós aí, no caso, né, tem a importância também econômica, né? Porque a gente se alimenta de muitos outros mamíferos, né? Então, criação de bovinos, caprinos, ovinos, né? Criam ovelhas, esse tipo de coisa, tá? Só uma coisinha, né, que eu ressaltei aqui, né? Infelizmente, essa criação, né,
de bovinos e tudo mais, né? Ela é feita geralmente de forma bastante desenfreada, né? Tem a questão também do tráfico de animais aqui envolvida, né? E aí a gente acaba perdendo muitas espécies de mamíferos, né? Por exemplo, a Mata Atlântica aqui, ela já perdeu mais de 70% dos seus mamíferos. Entre as espécies mais ameaçadas aí de extinção, né, estão aí a onça-pintada, o tamanduá-bandeira, o tatu, tá? E o mico-leão dourado, tá certo? O mico-leão dourado, atualmente, só existe o mico-leão dourado em um único lugar aqui, tá bom? Fica lá no Rio de Janeiro, na Floresta da Tijuca, né? Então, são animais aí que praticamente, né, estão se extinguindo aí se a gente não fizer alguma coisa, tá? E por hoje é só, tá certo, pessoal? Até a próxima aula aí.